Olá, sou Anderson Francisco da Cruz. Estamos fazendo a nossa segunda exposição numa série que consiste de três grandes apresentações, três grandes exposições filosóficas e místicas acerca do que é o sentido, qual é o sentido filosófico do âmbito do pensamento para o que é a igreja hoje, nos tempos que estamos vivendo e para as próximas décadas. Então, uma sequência de três grandes exposições. E essa é a segunda exposição. A qual é? Se trata da filosofia da história da igreja. O que é o ecumenismo, o que é o sectarismo, o que é a igreja e o que não é. Não dá para falar de ecumenismo sem abordar o sectarismo filosoficamente. E se você falar de sectarismo sem entender o princípio do ecumenismo, também você não está constituindo uma filosofia da história da igreja sólida no seu âmbito necessário para este momento no qual estamos atravessando. Então estamos continuando a nossa série de exposições relacionadas à filosofia mística iminente para a igreja de nossos dias. A nossa primeira exposição foi Filosofia Mística, uma necessidade iminente para a igreja, disponível em nosso canal. Então é importante que você veja essa primeira exposição. Nós estamos agora na segunda. Nessa segunda exposição tratamos de um tema de filosofia da história da igreja. Filosofia da história da igreja, importante para o nosso tempo e para as próximas décadas, nas quais será extremamente complexo discernir o que realmente é uma igreja. Gostaríamos de comunicar que em breve daremos início aos nossos cursos e à nossa Escola de Filosofia e Espiritualidade, isto é, a Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloi Lama Sabachthani, que é uma nova escola de filosofia. Em breve prepararemos os nossos cursos e os divulgaremos em nosso canal. Vamos começar. Introdução. Acredito que nós, cristãos católicos, ortodoxos e protestantes, e quem está falando é um filósofo protestante, eu faço parte da comunidade protestante, certo? As três grandes comunidades cristãs da história da igreja, deveríamos ser honestos e reconhecer que o ecumenismo é apenas um conceito teológico que na realidade nunca se concretizou. Todos os esforços de unidade das três grandes comunidades cristãs fracassaram e ruíram. Fracassamos. Deveríamos ser honestos e reconhecer isso. Seria o início de uma possibilidade de reconciliação. Mas para que essa reconciliação ocorra, precisaríamos primeiramente definir o que seria exatamente tal reconciliação e se ela é possível. Trata-se de definições teológicas do entendimento cristalino acerca da história da igreja, o que não é algo muito fácil, né? Da definição perfeita dos conceitos de heresia, de separação, de unidade, sem aniquilar a identidade. Não é? Esse é o ponto. De comunhão e de amor ágape. Então, vamos aos pontos. O primeiro ponto de que tratamos nessa exposição é então a definição filosófica, isso é, a definição da filosofia da história da igreja, do que vem a ser exatamente o ecumenismo. O que é o ecumenismo? As pessoas sabem o que é. Existem muitas críticas, mas qual que é o conceito? Esse é o ponto, conceito. O segundo ponto diz respeito ao problema dos grupos fechados que existem dentro da história do cristianismo, isto é, o sectarismo. Algo pouquíssimo abordado na igreja. Embora muitas iniciativas corajosas tenham sido tomadas em relação a esse tema para definições teológicas e da próprias estruturas da heresiologia, e não podemos subestimar isso. O sectarismo poderia ser definido filosoficamente como uma ditadura psicológica
imposta sobre um grupo, de forma que por mais que aqueles que nele estejam inseridos sejam pessoas inteligentes, esclarecidas ou formadas em alguma área específica do conhecimento, ainda assim não conseguem resistir ao seu fascínio, através de um conceito distorcido de verdade, instalado em suas mentes. Isto é, para o sectarista, a verdade possui um significado muito diferente, completamente diferente, né, em comparação a uma pessoa que não é sectarista. São dois mundos incomunicáveis. O sectarismo, aliás, o sectarismo é um sistema que não admite questionamentos. Isso é sutil, mas existe. É autoritário e não estimula o amor à verdade. Ele pode estimular o amor a uma verdade própria, artificial, construída, dia após dia, sutilmente, lança-se ideias de hostilidade contra a igreja. E você vai construindo um conceito de verdade que de verdade não possui absolutamente nada, porque a verdade ele tem características muito diferentes. Esse é o ponto, né? Aliás, nós temos que insistir que você tem o direito de pensar e de questionar tudo. Né? Por que não pode existir o questionamento? Por que não pode existir um questionamento em relação a algo específico? E, aliás, quem é que questiona e quem é que não questiona. Dentro do próprio grupo, existem aqueles que podem questionar. Então, existe uma elite também, né? Em todos esses grupos. Você está sendo subordinado, você não pode... Você está livre, você não é livre para estabelecer uma crítica, uma análise, um olhar crítico sobre o que realmente ocorre, né? Então é um sistema que não admite questionamentos. É autoritário e não estimula o amor à verdade. Para o sectarista, a verdade diz respeito apenas ao seu grupo, isto é, não se caracteriza por ser universal. Mas é uma verdade fechada, privada. Existem vários grupos assim, não são apenas um ou dois. Certo? É impossível criticar um sistema sectarista sem que o seu membro se sinta ofendido e desonrado. A pessoa e o sistema se confundem, mas o sectarista é doutrinado diariamente a atacar a igreja e a não amar a comunidade cristã. De maneira muito sutil. Tal sistema acaba com o passar do tempo se tornando mais importante do que a história da igreja e até mesmo do que a própria família, embora de forma muito sutil. A maioria das pessoas que saem desses sistemas, e poucas o conseguem, acabam tendo dificuldade em serem integradas à comunidade cristã e igreja, e procuram sentido de outras religiões, como o budismo, por exemplo, ou no ceticismo, ou optam por uma vida secular, hedonista e pluralista, ou seja, tudo menos a igreja, porque já foi feita a caricatura e não se sabe o que é a igreja mais. Não mais se contempla a igreja. É apenas uma caricatura, é um espantalho. Não se sabe o que é a comunidade cristã. Então, claro, eu vou em qualquer lugar, menos nisso. Né? Isso é intencional, essa construção, essa falsa construção desse espantalho do que é a igreja, a beleza da igreja, né? Da verdadeira igreja, que é uma comunidade que há interações, é uma grande comunidade em que as várias comunidades se juntam em uma grande comunidade. No qual não importa muito nomes, questões como uma suposta identidade. Ou seja, como nós falamos das várias vertentes do protestantismo, por exemplo, existe uma comunhão entre elas. Né? Então, na realidade, não importa muito a qual vertente. Você é protestante e você é irmão. O que é irmão? Você é amizade espiritual. Né? Se pergunta qual é a vertente. O que se questiona o lance é com Jesus mesmo. Né? Esse é o ponto. Na igreja o lance é com Jesus. Bom. Uma questão que se coloca nesse segundo ponto é: o que a igreja pode fazer e tem feito em relação ao problema dos grupos fechados de dentro da história da cultura cristã ocidental? Pois é certo que existem alguns ministérios apologéticos em relação a esse tema, mas as comunidades cristãs pouco ensinam a respeito desse assunto,
de modo que a maioria dos cristãos está lastimavelmente despreparada para discernir entre o que é o sectarismo e o que é realmente uma igreja. Todas as comunidades cristãs deveriam ter cursos específicos sobre este assunto, pois tal problema não pode ser subestimado. Deveríamos também perguntar: as pessoas que saem desses grupos têm sido acolhidas? O terceiro ponto aborda finalmente a definição de o que é igreja e o que não é. Trata do discernimento em relação aos diferentes tipos de grupos que reivindicam ser igreja em nossa cultura. Define finalmente o que vem a ser a comunhão mística, em quais âmbitos ela é possível e em quais não é. E falaremos disso de forma bem sucinta, né? O aprofundamento ele virá depois, ele poderá vir depois em outras oportunidades. Aqui é uma exposição de um assunto também que faz parte da iminência.